Primeiras impressões sobre o livro A Escola dos Análises, 1929 a 1989. A Revolução Francesa da Historiografia, de Peter Berg, pela editora Unesp. Essa daqui é a segunda edição do livro, essa edição saiu em 2010. A primeira edição ela é de 1990. O tradutor é o Nilo Odalia. O autor inicial, o Peter Berg, ele lançou em inglês, sendo que ele tinha contatos com alguns membros da análise. Agora, eu não lembro qual que é, mas eu sei que ele tinha alguns membros. O livro é separado em apresentação, que é do Nilo Odalia, um prefácio, o primeiro capítulo, o antigo regime na historiografia e seus críticos, o segundo capítulo, os fundadores, Lucien Febvre e Marc Bloch, com os subtópicos, os anos iniciais, Estrasburgos, que foi quando eles se conheceram, a criação da revista dos análises, a institucionalização dos análises, sendo que nessa institucionalização dos análises só estava Lucien Febvre, porque o Marc Bloch morre na Segunda Guerra Mundial. O terceiro capítulo é a Era Braudel, falando sobre o Mediterrâneo, que é a principal obra dele. O primeiro tópico. O segundo tópico, Braudel das últimas obras, porque ele continuou publicando mesmo depois de velho. Ele não publicou apenas um livro de história, porque é uma crítica que muita gente faz. Os autores de história publicam um livro e param. Ele não, ele continuou publicando de vários outros temas. E o nascimento da história quantitativa, principalmente pela influência geralmente de autores de economia, principalmente historiadores ligados à economia. Quarto capítulo, a terceira geração. Não teve um historiador que realmente se tornou o principal. Todos os historiadores que surgiram durante toda a era das duas primeiras gerações acabaram tendo uma influência na terceira geração. Subtópicos: do sótão ao porão, do porão ao sótão, ou seja, em vez de focar nas pessoas de cima, começaram a descer e ver o que as pessoas de baixo, o que a historiografia conseguia falar sobre os outros grupos sociais. O terceiro nível da história serial, a reação, antropologia, política e narrativa. Na terceira geração começa a voltar a questão da política e da narrativa, porque quando as críticas do antigo regime era só se faz história de reis, de políticos, só faz história política. Então acabava que os historiadores falavam, pô, tá, mas a gente sabe o que ocorreu na corte, mas o que o povo comia. Não tinha muito isso, não tinha muita essa informação. Quinto capítulo, os análises na perspectiva global. A acolhida aos análises e um balanço final. Sendo que, nesse quinto capítulo, o Peter Berg fala um negócio interessante. Ele fez esse livro, porém, os ingleses não quiseram saber dos análises. A revolução que os análises fizeram não caiu nos ingleses. Então ele acaba conseguindo olhar esse movimento por fora. Porque aí tem um ponto. Se é uma escola os análises ou são movimentos, é um grupo. Porque não teve realmente uma escola. Sempre foi uma revista que ensinou muita gente. Tem o glossário da linguagem dos análises, que são os termos que eles acabaram, não vou falar criando, mas eles acabaram influenciando muito. Os termos são conjuntura, civilização, que também pode que civilização no Brasil se tornou cultura, estrutura, etnohistória, história episódica, história global, história do imaginário, história imóvel, história problema, história quantitativa, história serial, história total, longa duração, mentalidade, história nova, instrumento intelectual, psicologia histórica. E por último temos a bibliografia. O interessante da bibliografia desse livro aqui dos análises é que ela é separada em 3. O Peter Berg ele fez literalmente os livros que ele já citou em todo o volume, uma seleção de trabalhos dos membros do grupo,
e uma seleção de obras a respeito dos membros e a respeito do grupo. Sendo que quando ele não coloca o local de publicação é porque foi publicado em Paris. Ele teve algumas publicações que ficaram assim, um tempo, o local. O livro, ele tem, um detalhe ele tem 149 páginas, tirando a bibliografia e o glossário. Essa capa aqui, eu não sei se eu falei, eu não lembro agora, mas a imagem é a arte da pintura de Vermeer, de 1668. É apenas um recorte desse quadro. Então, em relação ao texto, é um texto muito bom. Tem o problema de que tem muito nome francês, principalmente sobrenomes, são complicados de falar, sim. Mas tirando isso, é um texto muito bom, principalmente para quem quer se tornar, que faz história na faculdade no Brasil, porque vai ser muito influenciado e vai realmente ver muito sobre esses autores nos textos.